Saudações a todas, a todos, a paz esteja com vocês. Estamos lendo e meditando o livro dos Atos dos Apóstolos. Vimos como depois de Pentecostes, eles cheios de uma vida nova e energia, saem para a pregação e Pedro faz um belo discurso à multidão, citando os Salmos de Davi, e mostrando como o que Davi diz na primeira pessoa, que se aplicaria a ele, se aplica a Jesus, que ressuscitou enquanto Davi morreu e não ressuscitou entre nós, como aconteceu com o próprio Jesus. Vêm as primeiras conversões, um relato da vida da primeira comunidade cristã, e novamente Pedro aparece, e agora com João, o apóstolo São João, e fazem os seus sinais, os sinais que acompanham a palavra, da mesma forma como Jesus, a palavra que eles dirigem a todos. E qual é o sinal que acontece no capítulo 3? A cura de um aleijado. Pedro e João entram no templo para a oração, e aí está um aleijado que pede esmola, e ele vai ser curado. Então há aqui, novamente, a figura de Pedro que é destacada. Depois desta cura, Pedro fala a todo o povo mais uma vez. Os dois vão ser, Pedro e João, chamados ao Sinédrio, vão ter que prestar conta do que estão fazendo, vão receber proibições e punições, mas a comunidade reza por eles e eles continuam o seu trabalho. O destaque é da pessoa de Pedro. Por isso dizemos também que o livro dos Atos dos Apóstolos é o livro dos Atos dos dois apóstolos, Pedro e Paulo. E depois, no capítulo 10, lá vem a atividade de Paulo. Aqui olhamos para Pedro. O autor sagrado, já falamos disso, aquele que redige o texto, ele se baseou em informações, o próprio São Lucas diz isto com muita clareza tanto no início do Evangelho como no início dos Atos, né? Como ele pesquisou, ele se informou para escrever o que escreveu, tomou informações orais e procurou o que a tradição escrita que já existia podia lhe fornecer, pequenos textos. E aí os pesquisadores, os exegetas, aqueles que estudam palavra por palavra, o estilo, para verificar quem é o autor de cada frase, chegam a esta conclusão de que há um documento petrino por trás dos textos, que relata um documento primitivo, que relata as atividades de Pedro, há um documento mais oral, joanita, que retrata a figura de São João na continuação dos seus discípulos, que continuam seguindo aquilo que ele ensinou, e temos o diário de viagem, que é o diário de bordo das viagens de São Paulo Apóstolo, que nos dão muitas informações sobre aquilo que o apóstolo fez. Então, 3 documentos. Esta primeira parte, sem dúvida alguma, ela reflete o documento petrino. E os bons pesquisadores, os bons exegetas, são capazes, com as suas lentes, de perceber pela linguagem também, pelo estilo, pelo que se comunica, o que poderia ser o texto petrino original. Então, esse texto petrino aparece aqui no relato, por exemplo, da cura do aleijado. Nós temos aquela súmula que dizia que todos se reuniam e punham em comum e vendiam as suas propriedades, dividiam-nas entre todos, segundo a necessidade de cada um, que seria um versículo tirado deste documento petrino, mas o documento então vai contar o que aconteceu naquele dia quando Pedro e João subiram ao templo. Eu vou ler, primeiramente, o que seria o documento petrino, para depois ver como ele foi ampliado. O que estaria escrito nesse documento? Seria aproximadamente assim: Pedro e João estavam subindo ao templo para a oração da hora 9.
Vinha então carregado um homem que era aleijado de nascença, e que todos os dias era carregado à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Eu li o capítulo 3, versículo 1 e 2. Passo ao versículo 4. Pedro, fitando nele os olhos, junto com João, disse-lhe: olha para nós. Ele, esperando receber deles alguma coisa, esperava receber deles alguma coisa. Pedro lhe disse: nem ouro nem prata possuo, o que tenho, porém, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareu, põe-te a caminhar. No mesmo instante, seus pés e calcanhares se firmaram e começou a andar. E entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Isso seria o documento petrino, que continua agora com a entrada no templo, dizendo: acorreu todo o povo atônito para junto deles, no pórtico chamado de Salomão. Até aí tínhamos visto, e continua o documento: Pedro dirigiu-se ao povo. E aí então vem o discurso que Pedro vai fazer. Um discurso também sintético. Homens de Israel, por que fixais os olhos em nós, como se por nosso poder ou piedade tivéssemos feito este homem andar? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu servo, que vós entregastes e negastes diante de Pilatos, quando este já estava decidido a soltá-lo. Vós acusastes o santo e o justo. Deus o ressuscitou dentre os mortos, disto nós somos testemunhas. Graças à fé em seu nome, o revigorou diante de todos vós. Esse seria o relato do documento petrino que Lucas vai ampliar. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, o documento petrino que relata a cura de um aleijado quando Pedro e João sobem ao templo. O documento mais sintético que será ampliado. A cura é relatada, Pedro faz um discurso e conclui o discurso simplesmente com esta frase, no versículo 19: arrependei-vos e convertei-vos, a fim de que sejam apagados os vossos pecados. Para vós, em primeiro lugar, Deus ressuscitou o seu servo e o enviou para abençoá-los. Então, texto mais curto, mais enxuto. Então, sabemos pelas conclusões dos pesquisadores que depois Lucas tomou estes textos fontes e os ampliou, formando um relato maior com outras informações que ele obteve. E um terceiro redator anônimo da Escola de São Paulo, o redator final, fez um ou outro retoque, e é o que nós temos e chamamos de texto alexandrino, que normalmente nas nossas Bíblias está o texto alexandrino. O texto ocidental, que seria o que está no Códice de Beza, seria ele o texto de Lucas sem acréscimos nenhum. O texto puro de Lucas sem acréscimos. Hipóteses porque alguém sempre mexeu nestes textos ao longo da história para uma palavra aqui, outra palavra lá, sem mudar o conteúdo. Voltando então, desta explicação que estou dando da redação do texto, volto ao relato da cura do aleijado no capítulo 3. Então, o que está escrito? Voltando de novo. Pedro e João estavam subindo ao templo para a oração da hora 9. Vinha então carregado um homem que era aleijado de nascença e que todos os dias era carregado à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Acréscimo, ampliação de Lucas.
vendo a Pedro e João que iam entrar no templo, implorou que lhe dessem uma esmola. Isso não está no documento petrino. Então seria um acréscimo ou uma ampliação de Lucas. Voltando ao petrino, Pedro, fitando nele os olhos, junto com João, disse-lhe: olha para nós. Ele, esperando receber deles alguma coisa, Lucas acrescenta, ele os olhava atentamente. Veja, o texto é retrabalhado, esperando receber deles alguma coisa. Mas Pedro lhe disse, nem ouro nem prata possuo, o que tenho, porém, isto te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, põe-te a caminhar. Lucas, e tomando-o pela mão direita, ergueu-o. Isso não está no documento petrino. Voltando ao documento petrino, no mesmo instante seus pés e calcanhares se firmaram. Lucas, de um salto, pôs-se em pé. Petrino começou a andar e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. E Lucas acrescenta, todo o povo viu-o andar e louvar a Deus. Reconheciam-no, pois era ele quem esmolava, assentado junto à porta formosa do templo, e ficaram cheios de admiração e de assombro pelo que lhe sucedera. Como ele não largasse a Pedro e a João, isso é a redação de Lucas, documento petrino, acorreu todo o povo atônito para junto deles, no pórtico chamado de Salomão. À vista disso, Pedro dirigiu-se ao povo, homens de Israel. Lucas amplia, por que vos admirais assim? Pedro, por que fixais os olhos em nós, como se por nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito este homem andar? O Deus de Abraão, o Deus de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu servo, Jesus, Lucas, a quem vós entregastes e negastes diante de Pilatos, quando este já estava decidido a soltá-lo. Vós acusastes o santo e o justo, Pedro, Lucas, e exigistes que fosse agraciado para vós um assassino, enquanto fazíeis morrer o príncipe da vida. Pedro, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos, e disto nós somos testemunhas. E Lucas conclui com Pedro, graças à fé em seu nome, este homem que contemplais e a quem conheceis, foi o seu nome, o nome de Jesus, que o revigorou. E a fé que nos vem por ele é que deu a este homem a sua perfeita saúde diante de todos vós. Estamos lendo o capítulo 3 dos Atos, verificando a redação, as duas camadas de redação do documento petrino e de Lucas. Não há nenhuma alteração no conteúdo, há uma ampliação da parte de Lucas para que outros dados se cheguem ao conhecimento da comunidade e para a compreensão também mais fácil, digamos, daquilo que estava acontecendo. Embora o texto petrino seja também bastante sucinto e claro. O que é que nós temos aqui que podíamos destacar? Em nome do Senhor Jesus. Alguma coisa que fica na comunidade primitiva, bem na sua memória, que nós conservamos até o dia de hoje. Até o batismo, inicialmente, está escrito, se fazia em nome do Senhor Jesus. Pedro e João vão dizer claramente, não olhem para nós, não fiquem admirados do que está acontecendo, como se fosse por nosso poder que este homem que era aleijado agora está andando. É em nome do Senhor Jesus. Que Senhor Jesus? Aquele que vocês entregaram a Pilatos para que fosse morto, quando Pilatos estava disposto a soltá-lo. E uma afirmação bastante forte,
vocês acusaram o santo e o justo. Isso está no documento petrino. E Lucas acrescenta, e exigistes que fosse agraciado para vós um assassino, Barrabás, para completar a história. Vocês acusaram o santo e o justo. Fazias morrer o príncipe da vida, diz Lucas. Então aqui temos uma cura em nome do Senhor Jesus. Não tenho ouro nem prata. O que tenho, isto te dou, em nome do Senhor Jesus, o Nazareno, põe-te a caminhar. Aqui é uma frase que nos ajuda a refletir, então, e a aplicar a nós também. Agora, com juízo, não é? Com clareza. Né? Um colega nosso, com muita boa vontade, muita oração, muita fé, uma pessoa que tinha falecido, uma pessoa jovem, e ele foi lá rezar e não teve dúvida, disse, Talita, cume, para que a menina se levantasse e ressuscitasse. Ela não se levantou e não ressuscitou, por aquela frase, por aquele momento. Bom, não devemos tentar o Senhor nosso Deus, mas o que significa agir em nome do Senhor Jesus? Então, evidentemente que eu gostaria de ter esta fé que faz com que o morto se levante e que o ferido seja curado imediatamente. Gostaria de ter. Só que a fé não tem que estar em mim. Lembre-se sempre que Jesus dizia, a tua fé te curou. A fé está no outro. Mas não apenas isso. Quando Jesus diz que aqueles que estão reunidos em seu nome e pedem alguma coisa, eles serão atendidos, aqui de novo, reunidos em nome do Senhor Jesus. Reunidos como Jesus espera, reunidos no Espírito de Jesus. Carta aos Filipenses, tenham os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. Então, estamos aqui querendo não ser diferente de Jesus Cristo. Então, na medida em que nós procuramos olhar para Jesus, não ser diferentes dele, nas nossas atitudes, na vida prática, na relação com os outros, o que não quer dizer que não temos a natureza humana pecadora. Ele fez a experiência da tentação, diz a carta aos Hebreus, e por isso ele compreende aqueles que foram tentados. Sabemos de tudo isso, mas volto a dizer, uma comunidade de convertidos, que se convertem constantemente, que precisam constantemente de uma grande reforma. E essa reforma vai sendo feita, a gente cai e se levanta e vejam, não é? Sempre aquela preocupação justa, válida, a gente vê nas manifestações da igreja hoje, sim, as vítimas dos pecados dos padres, a hierarquia, mas não é só isso, é também pensar naquilo que ofendeu a Deus, tudo bem. Aquilo que ofendeu a Deus é aquilo que ofendeu o próximo, não se esquecer disso. Não fazer dicotomia. Deus habita em luz inacessível. Nós não o atingimos com o nosso pecado. Ele continua habitando em luz inacessível. Mas está escrito, não entristeçam o Espírito. O Espírito que se manifesta em nós na caridade. E que se manifesta em nós na relação com os outros. Então, a preocupação primeira é sempre a relação com os outros. Porque é isto que dá glória a Deus. A glória de Deus é o homem vivo. E o homem vivo é aquele que se ajoelha diante de Deus, Santo Irineu. Então, aqui, em nome de Jesus Cristo, põe-te a caminhar. Põe-te a caminhar. Aí vimos nas notícias o senhor que deve ir ao banco para provar que está vivo e é carregado. Ele não pode caminhar, mas alguém o carrega. Põe-te a caminhar. Bom, aí tem todas as implicações. O paralítico que quer ver Jesus Cristo, no Evangelho de Marcos, nos Evangelhos, ele não consegue chegar porque a casa está cheia de gente. Abrem o teto e o descem. E Jesus ficou admirado com a fé do paralítico? Não.
daqueles que o ajudaram, de 4 homens que o carregaram e levaram lá. Estes eram os homens de fé. Estes trabalharam em nome do Senhor Jesus e fizeram o paralítico andar. Então, tudo o que se faz por aquele irmão, que vocês chamam de irmão sempre, né? Aquele irmão que foi encontrado aqui e ali, tudo o que se faz por eles é a Jesus Cristo que se faz. E é em nome de Jesus Cristo. E os milagres estão sendo feitos aí. E quando você deu 10 anos de sua vida e depois se cansou, 10 anos foram muito bem aproveitados na caridade aplicada aos outros. Não tem escrúpulos, nem remorsos de dizer não consigo mais continuar. Fez aquilo que tinha que fazer em nome do Senhor Jesus. E isto fica no coração de Deus. E também está dito, eu não me esquecerei daquilo que vocês fizeram, da falta de atenção que vocês tinham aos sofredores da casa de Jacó. Isso foi a crítica do profeta Amós aos que viviam uma bela vida no Reino do Norte. Eu não me esquecerei do que vocês deixaram de fazer àqueles que precisavam. Portanto, ele também não se esquecerá de todo o bem que se fez ao próximo. Em nome do Senhor Jesus. Estamos ainda no capítulo 3 e agora entramos no discurso de Pedro. Então, Pedro, depois de ter, com João, não é, devolvido o movimento àquele aleijado, em nome do Senhor Jesus, vendo que muita gente lá estava perto deles e que aquele curado não largava os 2 apóstolos, ele se dirige a todos, diz com clareza aquilo que foi feito, e Lucas, ampliando o discurso de Pedro, acrescenta: graças à fé em seu nome, estou no versículo 16 do capítulo 3, graças à fé em seu nome, este homem que contemplais e a quem conheceis, foi o seu nome, de Jesus, que o revigorou. E a fé que nos vem por ele é que deu a este homem a sua perfeita saúde diante de todos vós. A fé que nos vem, quer dizer, o acreditar no poder de Jesus, é que deu a este homem a sua perfeita saúde diante de vós. A explicação, então, lucana com petrina de tudo o que aconteceu. E Lucas, então, amplia dizendo: entretanto, irmãos, Pedro que está falando, sei que agistes por ignorância, da mesma forma como vossos chefes. Frase importantíssima. Sei, Pedro dizendo a todos, eu sei que vocês, o que fizeram foi por ignorância, assim também como os vossos chefes. Ele isenta aqui do pecado, da culpa, o povo e os chefes. Nós muitas vezes dizemos, o povo não tinha nada a ver com isso, os chefes é que foram responsáveis. Os saduceus, os fariseus, os escribas, somos sacerdotes aqui, também os chefes são isentados. Assim, porém, Deus realizou o que antecipadamente anunciara pela boca de todos os profetas, a saber que seu Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, isto é do Petrino, a fim de que sejam apagados os vossos pecados. Deste modo, venham da face do Senhor os tempos do refrigério. Deste modo, venha da face do Senhor os tempos do descanso. Né? Então enviará ele o Cristo que vos foi destinado, Jesus, a quem o céu deve acolher até os tempos da restauração de todas as coisas,
das quais Deus falou pela boca de seus santos profetas. Redação lucana. Moisés, na verdade, falou: o Senhor nosso Deus vos suscitará dentre os vossos irmãos um profeta, semelhante a mim. Vós o ouvireis em tudo o que ele vos disser. E todo aquele que não escutar esse profeta será exterminado do meio do povo. Também os outros profetas, desde Samuel, e todos os que a seguir falaram, prenunciaram estes dias. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com os nossos pais, quando disse a Abraão: na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Para vós, em primeiro lugar, Deus ressuscitou o seu servo e o enviou para vos abençoar a partir do momento em que cada um de vós se afaste de suas maldades. O que é que Lucas está fazendo? Então, segundo os intérpretes aqui, me sirvo muito de um professor meu já falecido, Padre Boamar, grande dominicano, da École Biblique de Jerusalém, que estudou juntamente com Lamuille, Padre Lamuille, e depois com Justin Taylor, um australiano. Trabalharam muito os Atos dos Apóstolos, vários volumes, difíceis às vezes, mas ele percebia isto, né? Há uma redação pequena de um judeu convertido que, preocupado com o seu povo que não aceitou o Messias, na sua primeira redação e pequena redação, tanto da vida de Jesus como dos Atos dos Apóstolos, dizia aos seus co-irmãos judeus: vocês não aceitaram o Messias que esperavam, mas ainda é tempo. Ele morreu, ressuscitou, está vivo. Jesus de Nazaré é o Messias. Ainda podemos aceitá-lo. Bom, o que é que Lucas está dizendo aqui? Lucas está dizendo, em primeiro lugar, vocês agiram por ignorância. Quando o rejeitaram, quando vocês acusaram o santo e o justo, não o acusaram porque ele era o santo e o justo. Quem faria isto? Uma vez que ele é o justo, uma vez que ele é o santo, eu vou acusá-lo? Sim, se diz que Jeremias, por ser justo, incomodava os outros e por isso queriam matá-lo. Tá, atrás de tudo isto. Mas aqui o povo, sabendo que este é o santo e o justo e o Messias, não o teriam acusado. Fizeram por ignorância, mas ele está aí. Este Cristo foi enviado a vocês em primeiro lugar. Ele falou, ele realizou aquilo que está no Deuteronômio. Deus vai levantar do meio do povo um profeta semelhante a Moisés, que falará aquilo que Deus lhe mandar. E ai de quem não ouvir as suas palavras. Então vocês têm agora a oportunidade de se converter, de ter os seus pecados perdoados e afastar-se de suas maldades para poderem receber a bênção prometida a Abraão. Na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. No singular, na tua descendência. A descendência. A descendência é um. É o Messias, é Jesus Cristo. Todos nós poderemos ser abençoados em Jesus Cristo. Nós o rejeitamos. Nós somos pecadores. Nós somos indignos, nós não temos merecimentos nenhum. Então, deixem as suas maldades, arrependam-se e convertam, para que sejam apagados os vossos pecados. Deste modo, venham da face do Senhor os tempos do refrigério, os tempos em que a gente se sente refrescado. Estamos quentes, agitados, e vem aquele refrigério que nos acalma, e a água que sai do coração de Cristo. Comunidade de convertidos, não de santos perfeitos.
comunidade reformada para o bem, que dá continuação à graça de Deus. Sempre é tempo de encontrar o Senhor Jesus de alguma maneira, se não totalmente explícito, ao menos do modo que ele gostaria. Como está no concílio, alguns se salvam pela participação clara no mistério pascal de Cristo e outros por um caminho que só Deus conhece. Em nome do Senhor Jesus, comunidade de convertidos, nós o escutamos, ele é um profeta semelhante a Moisés. Em Abraão somos todos abençoados, ele está aí à nossa disposição. Então Pedro está fazendo o discurso e terminou aqui no capítulo 3º dos Atos, documento petrino, ampliado por Lucas na sua redação com o outro pequeno retoque do redator final. Então, algumas frases, alguns momentos assim importantes para nós, como em nome do Senhor Jesus, agiram por ignorância, Jesus é aquele que é o descendente por excelência e nele tudo pode acontecer, e que nos convertamos, chamado constante. Entrando no capítulo 4, vem ainda mais um pouco de aventura. Eu vou fazer um pouco a mesma coisa, ler o documento petrino, no capítulo 4, e mostrar a ampliação feita por Lucas. O que é que está escrito no documento petrino? Estavam eles falando ao povo quando sobrevieram os sacerdotes e os saduceus, contrariados por vê-los ensinar ao povo e anunciar em Jesus a ressurreição dos mortos. Começaram a interrogá-los, pulei vários versículos, com que poder e por meio de que nome fizestes isso? Então Pedro, repleto do Espírito Santo, lhes disse, pulamos, continua, seja manifesto a todo o povo de Israel, é em nome de Jesus Cristo, o Nazareu, aquele a quem vós crucificastes, mas a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, é por seu nome e por nenhum outro que este homem se apresenta curado diante de vós. Ele é a pedra rejeitada por vós, os construtores, mas que se tornou a pedra angular. Então Pedro é claro na sua afirmação, as coisas não aconteceram do nada, alguém entregou Jesus para ser crucificado. E foram vocês. Quer dizer, embora já se tenha dito que foi por ignorância, mas quando eles foram interrogados, sobretudo pelos saduceus, Pedro disse o que pensava. Ao verem a intrepidez, palavra ligada à manifestação do Espírito, de Pedro e de João, e verificando que eram homens iletrados e sem posição social, ficaram admirados. Reconheceram-nos como os que haviam estado com Jesus, mas vendo com eles de pé o homem que fora curado, nada podiam dizer em contrário. Puseram-se a deliberar, dizendo, que faremos com estes homens? Proibamo-los com ameaças de tornarem a falar neste nome a quem quer que seja. Soltaram-nos, por causa do povo, todos glorificavam a Deus. Até aí, então, o texto do documento petrino, bastante resumido, que vai um pouco adiante, dizendo, uma vez soltos, foram para juntos dos seus. Unânimes, elevaram a voz a Deus, dizendo, soberano Senhor,
Foste tu que fizeste o céu e a terra, o mar e tudo que neles existe. Contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste, coligaram-se nesta cidade Herodes e Pôncio Pilatos, e os povos, é o documento petrino, né? Coligaram-se nesta cidade Herodes e Pôncio Pilatos e os povos. Agora, pois, Senhor, considera as suas ameaças e concede a teus servos que anunciem com toda a intrepidez tua palavra, enquanto estendes a mão para que se realizem curas, sinais e prodígios, pelo nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles assim orado, tremeu o lugar onde se achavam reunidos, e todos ficaram repletos do Espírito Santo, continuando a anunciar com intrepidez a palavra de Deus. Com grande poder davam testemunho da ressurreição do Senhor. E aí termina esta parte do documento petrino. Somente para concluir, aqui tem uma frase que diz: coligaram-se nessa cidade Herodes e Pôncio Pilatos. Herodes e Pôncio Pilatos que não se davam. E na tradição petrina e em outros documentos aparecem juntos, Herodes e Pôncio Pilatos. A partir daí também se percebe que por trás destes escritos está um documento que conhecia a boa relação de Herodes e Pôncio Pilatos, que diz o Evangelho que depois ficaram amigos, depois do interrogatório inútil de Pilatos feito a Jesus Cristo. Lucas amplia tudo isso e temos então a soltura daqueles que foram presos porque anunciavam a ressurreição e a oração da comunidade.